Mas nós agora vamos conversar com o advogado que é da empresa. Esse advogado, ele é da empresa e nós vamos conversar com ele a partir desse momento, que é o doutor Milton. Ele já está conosco? Oi, doutor Milton, bom dia, como vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Qual é o nome do senhor, hein? O sobrenome, por gentileza? Milton Rivera. Milton Milton Rivera Rias. Rivera. O doutor Milton Rivera. O Grupo Diário aqui colocou na capa do Jornal Diário do Amazonas a seguinte manchete: Detran descumpre decisões da Justiça. O diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá, tem se negado a reabilitar a empresa de vistoria, mesmo após determinações judiciais que obrigam o órgão a oferecer mais um serviço aos proprietários de veículos. Está certo? Está certo, sim. Pois aí eu pergunto ao senhor, por que na avaliação do senhor, o diretor do Detran não quer mais uma opção de uma empresa de vistoria para os milhares de motoristas? Antes de responder essa pergunta, é interessante conhecermos o nível de descumprimento do Detran na pessoa do seu presidente, Rodrigo de Sá. É muito preocupante que a decisão que está sendo descumprida é do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Chalub. Foi o desembargador Chalub que deu uma decisão mandando que o Detran reabilitasse as atividades da empresa e com uma manobra espúria dizendo que a empresa teria solicitado a mudança de endereço, eles acharam por bem não cumprir a decisão, né? E a empresa realizou todos os requisitos que a portaria que regulamenta as atividades das empresas de vistoria pede para esse tipo de procedimento. No entanto, o processo administrativo descansou lá no Detran, por mais já vai para 45 dias, até o dia de hoje não se manifestaram. É um total descumprimento ao Estado Democrático de Direito e é muito preocupante que não somente as decisões do presidente do tribunal, mas também do Tribunal de Contas do Estado estejam sendo descumpridas pelo diretor-presidente do Detran. Eu nunca vi uma pessoa agir com esse tipo de rebeldia. É algo inédito. Eu nunca vi, em todos os meus anos como advogado, que uma pessoa descumprisse decisões do Tribunal de Contas do Estado e do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. É algo inédito. O porquê, eu não saberia dizer, não vou me atrever a dizer que o presidente do Detran não cumpre, mas é algo preocupante porque, além da questão jurídica, também temos que considerar o benefício ao cidadão amazonense, que ele poderia usufruir de um serviço de qualidade como antes estava usufruindo. Não sabemos o porquê que não está sendo cumprido. O que sabemos é que somente tem 2 empresas aí funcionando, que pertencem inclusive ao mesmo grupo, né? E que, apesar de que o próprio Tribunal de Justiça do Amazonas também proibiu que houvesse monopólio, esse monopólio continua, né? Justamente é por isso que a Manaus Vistoria iniciou suas atividades para romper esse monopólio e depois de uma decisão da desembargadora Nélia. Mas, infelizmente, depois de menos de um ano de funcionamento, ela foi impedida de continuar realizando suas atividades. São inúmeras decisões do Tribunal de Contas que mandam voltar às atividades, inúmeras decisões do tribunal, inclusive o presidente Rodrigo de Sá está respondendo a um processo criminal por conta do descumprimento e continua a recalcitrância e é algo inédito, repito.
Pois é, e a população, os motoristas, doutor Milton Rivera, que é advogado dessa empresa, a população, no caso, os motoristas, os condutores, ficam no prejuízo, porque poderiam ter mais uma empresa, já que esse serviço ele é obrigatório, e essa a empresa está impedida porque o senhor Rodrigo de Sá Barbosa, diretor do Detran, sentou ali em cima, 45 dias o senhor trouxe essa informação agora, e impede que a população tenha mais uma possibilidade. Ela escolhe a empresa que ela, evidentemente, quer fazer. Quer dizer, é o motorista que está sendo prejudicado no fundo, não é? Oi, doutor Milton Rivera. Ah, sim, sim. Deixa eu repetir a pergunta ao senhor. Eu estou dizendo que com essa decisão do diretor do Detran, o senhor Rodrigo de Sá Barbosa, de desrespeitar uma ordem da Justiça. 2, desrespeitar uma ordem do Tribunal de Contas do Estado. É o motorista que sabe que as taxas são altas, que é o maior prejudicado por não ter uma outra opção de empresa de vistoria, não é? Exatamente. O cidadão amazonense deveria escolher o presidente do Detran, né? É o cidadão que tem que escolher qual é a empresa que mais atende a sua necessidade, né? E, casualmente, um dado bem interessante é que a Manaus Vistoria, quando ela iniciou suas atividades, antes de ser cassada, ela começou com um crescimento muito acelerado, já que as pessoas gostaram do serviço dela. Estava já quase com 40% do mercado quando ela foi desabilitada pelo presidente do Detran. E isso é um dado bem interessante, porque, obviamente, isso representava uma competitividade maior entre as empresas, o que, consequentemente, melhora o serviço, né? Porque essas têm que concorrer pelo cliente, mas do jeito que está, o cliente somente tem uma opção. E aquela opção ou não faz a vistoria. E tem o carro apreendido nas Então, blitzes, né? como? E aí tem o carro apreendido nas blitz, já que ele não vai poder fazer a vistoria também. Exatamente. São empresas que vivem lotadas. Empresas que vivem lotadas, empresas onde o cidadão passa chuva muitas das vezes, que vai lá fazer uma vistoria. E justamente essa estrutura que a Manaus Vistoria sempre ofereceu, né, de um conforto para aquela pessoa que chega lá com seu carro, de não estar passando sol, calor, chuva, o cliente gostava daquilo. E justamente essa era a razão pela qual a Manaus Vistoria conseguiu quase 40% do mercado, né, no primeiro ano de funcionamento. E depois, casualmente, por não dizer outra coisa, foi cassada, né? Eu não gostaria de pensar que isso foi para atender interesses de outras pessoas. Não gostaria de pensar isso, né? Não gostaria. Mas é muito, mas muito preocupante que decisões judiciais e do Tribunal de Contas do Estado sejam descumpridas. Porque se não é a tutela jurisdicional, se não é a tutela do Tribunal de Contas que tem a força de fazer com que o presidente do Detran cumpra uma decisão, eu não sei quem que vai fazer. Não existe mais no Estado Democrático de Direito outra alternativa, outra opção, né? A não ser o Tribunal de Contas e o Tribunal de Justiça. Exato. E se nem eles estão conseguindo fazer com que o senhor Rodrigo de Sá cumpra, eu não sei quem que vai fazer. Inclusive, ele está respondendo o processo criminal. Isso não importa. São inúmeras as irregularidades que já foram, inclusive, apontadas pelo D24, né, em vários dos seus programas. São várias irregularidades que foram apontadas do senhor Rodrigo de Sá, né, e eu não vejo que ele esteja cumprindo
não só as decisões, mas também outras normas que regulamentam a atividade do Detran. Pois é, e doutor Milton Rivera, isso é um problema sério, é um problema longo, eu espero contar com o senhor muito em breve para a gente voltar a falar sobre esse assunto, o senhor que é o advogado da empresa, e eu gostaria muito de agradecer ao senhor, viu, doutor Milton Rivera? Muito obrigado por sua participação, tenha um bom dia. Bom dia, eu que agradeço.